A palavra que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje, ela vem falar aos nossos corações sobre realização. Você se sente uma mulher realizada? Cada mulher tem uma definição para realização, não é mesmo? Tem mulheres que dizem que ser realizada é poder comprar roupas novas, roupas da moda, bolsas, sapatos. Outras dizem que realização é poder proporcionar aos filhos bons presentes, bons passeios. Tem mulheres que dizem que ser realizadas são conquistas profissionais, cargos profissionais, o salário dos sonhos, ter um homem perfeito ao seu lado. E tudo isso é bom, tudo isso é bênção de Deus, tudo isso são satisfações, mas são satisfações passageiras. Depois que você conquista, você começa a querer mais, aquilo não te sacia e você sente sempre aquele vazio, você sempre sente aquele desejo de ter algo a mais, algo que nem mesmo você sabe o que é, e parece que tem algo dentro de você sempre dizendo que quer mais, mais e mais. Você não se contenta, você pensa que sempre precisa de algo para satisfazer, para suprir uma necessidade que nem mesmo você sabe qual é. E hoje eu gostaria de falar para você sobre essa função, né? A palavra de Deus, ela fala sobre qual é a função da mulher, qual é o motivo pelo qual o Senhor nos fez mulheres. Você já parou para pensar a respeito disso? E você pode ter certeza que nós só nos sentiremos completas, realizadas verdadeiramente, quando nós cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra. Nesse momento, você se sente verdadeiramente uma mulher realizada. E a palavra ela está ali no livro de Gênesis, o versículo 18 do capítulo 2, ali diz assim: Depois disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, ser ajudadora, né? O que é ser ajudadora? Aqui o Senhor ele diz que ele levantaria uma mulher que lhe fosse ajudadora, ajudadora do seu esposo, ajudadora dos teus filhos, ajudadora de todas as pessoas que estão à sua volta. E esse é o propósito pelo qual o Senhor nos fez mulheres. E muitas vezes nós questionamos um pouco isso, não é mesmo? Muitas vezes nos sentimos sobrecarregadas, muitas vezes os afazeres, né, em todas as áreas acabam nos deixando sentir injustiçadas até. Nós nos comparamos com os nossos maridos, nos comparamos com os homens à nossa volta e sentimos que é como se fosse sempre para nós mais pesado, mais sobrecarregado por causa de tantas missões. Mas eu quero te dizer no dia de hoje que ter muitos afazeres e dar conta deles é um privilégio e não uma injustiça. E o Senhor me levou a pensar e a refletir que o Espírito Santo ele tem essa mesma função, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava para partir, ele disse aos discípulos que deixaria um outro ajudador, que deixaria o Espírito Santo, e esse Espírito nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos tinha dito. Então veja que tremendo que o próprio Espírito Santo tem essa mesma função de ser ajudador e de também ajudar-nos em todas as coisas. Veja que o próprio Senhor Jesus, quando ele disse que deixaria outro ajudador, ele estava dizendo, ele não estaria mais ali, ele partiria, mas esse ajudador, ele estaria ali. Então eu entendo que nós como mulheres podemos sim, devemos até sim querer ser ajudadoras, podemos sim aceitar essa missão de ser ajudadora e com toda certeza é uma honra, com toda certeza é um privilégio. E ajudadora é justamente ser contribuidora, facilitadora, servir a quem está à nossa volta. E em específico hoje eu quero falar sobre esse papel de ser ajudadora do seu esposo, do seu marido. E tantas vezes você olha para as circunstâncias e pensa como é difícil ajudar. Muitas vezes você fala como eu poderei ajudá-lo nessa situação. Mas eu quero te dizer que até mesmo a sua oração, a sua intercessão é uma grande ajuda na vida dele e move todas as coisas no mundo espiritual. Outra forma que você pode estar ajudando o teu marido são com palavras
de apoio, o seu apoio sincero, usando palavras que vão encorajá-lo, palavras que vão dizer para ele: vai lá, você vai conseguir, eu vou estar aqui torcendo, eu vou estar aqui orando por você. Essa palavra, essa frase que sai da sua boca o edifica e o ajuda grandemente. Circunstâncias no trabalho, talvez o seu marido chegue muitas vezes estressado depois de um dia cansativo, de um dia tão corrido, não é mesmo? Mas veja que bênção, o fato dele chegar em casa e encontrar você ali de bom humor, os teus filhos perfumados, uma comida pronta, preparada, uma roupa limpa no guarda-roupa, isso o ajuda grandemente. E essa atitude, ela com certeza chega ao coração dele como uma voz ecoando, e é a voz do próprio Espírito Santo te ajudando. E ele vai ali e fala para o teu esposo: veja só, a sua esposa, ela também está te ajudando, você está lá trabalhando, batalhando, mas vale a pena. Veja como ela está do seu lado, veja quantas coisas ela fez hoje, mesmo trabalhando, mesmo na correria dela, está aí, ela proporcionou tudo isso para você. E então essa voz, ela te ajuda o seu esposo a ser um marido feliz, um marido motivado, um marido também realizado. Essa voz, ela vai lá justamente para te honrar. Essa voz, ela vai lá justamente para trazer o reconhecimento que você tanto espera. E eu quero te convidar, te desafiar no dia de hoje a decidir ser uma ajudadora. Porque esse é o propósito pelo qual o Senhor te fez mulher. Ajudar os teus líderes, ajudar o teu marido, ajudar os teus filhos, ajudar a todas as pessoas da sua volta. E então sim, você vai sentir que esse vazio, essa sensação de que sempre está faltando algo, ela vem ser suprida porque você atinge o objetivo, você atinge o alvo para qual o Senhor te lançou. E eu quero te desafiar neste dia, a partir de hoje, tomar essa decisão de ser uma ajudadora. E aí você realizará sim muitas coisas, mas em todas elas você se sentirá realizada, em todas elas você se sentirá plena, você se sentirá absoluta e completa. E essa é a verdade para mim e para a tua vida: decidir ser uma ajudadora e cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou como mulheres. No nome de Jesus, receba essa palavra, receba libertação através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.